Olha, vou bater um papo com o Luziel Carvalho, assistente social do SIACRE, porque ontem o plenário da Câmara Federal aprovou, em 2 turnos, já vai agora para votação direto no Senado, a PEC do Arlindo Chinaglia, que é uma PEC que não é a PEC original, de autoria da, então, senadora Vanessa Graziotin. Na verdade, ela era deputada, hoje ela é senadora, né, porque ela era deputada ainda, que percebia o reajuste da pensão dos soldados da borracha de 2 salários mínimos para 7 salários mínimos, equiparando-os aos pracinhas da Segunda Guerra Mundial. A questão é que o texto aprovado, e você acompanha essa matéria agora no seu vídeo, foi o texto de desejo do governo federal e não dos seringueiros, não dos soldados da borracha. Você está vendo aí as imagens. A PEC 346 de 2013, ela concede uma pensão vitalícia, uma indenização de R$25 mil em dinheiro aos soldados da borracha, e a pensão vitalícia teve um reajuste apenas de R$144, passou para R$1.500, e o índice de reajuste dessa pensão será exatamente o índice do benefício de prestação continuada da Previdência Social, diferentemente da vinculação ao salário mínimo como era anteriormente. O Luziel vai nos falar sobre essa questão. Ele não concorda com a aprovação da PEC 346 por várias questões que ele vai apresentar aqui para a gente neste bate-papo. Luziel, boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Para você foi uma decepção a aprovação da PEC e também foi uma decepção a atuação dos nossos deputados federais, ô Luziel? Com certeza, Alan. E aqui eu quero já trazer até uma reflexão, né, para que os nossos deputados federais eles possam refletir sobre o posicionamento que eles tomaram. Porque, na realidade, Alan, o nosso encaminhamento enquanto sindicato, representante da categoria com base no Estado, é que eles venderam muito barato a nossa luta. Né? Afinal de contas, foram 11 anos a gente lutando pela aprovação da PEC 556. E agora, no apagar das luzes, o governo federal, de forma imediatista, apresentou uma contraproposta, né, que, ao nosso ver, uma coisa que tem que ficar bem clara. A gente não está querendo dizer aqui que é contra a indenização de R$25 mil. Pelo contrário. O nosso posicionamento foi 100% favorável à indenização de R$25 mil. Que começou em 50 mil para os vivos. Isso. Sem contemplar os pensionistas que recebem dos que já faleceram. Justamente. E aí chegou-se a um consenso de pagar 25 para todo mundo. Foi, inclusive, um encaminhamento que nós tomamos como sindicato que fosse estendido para todos, levando em consideração que tem muitas viúvas pensionistas que têm idade igual ou superior até aos próprios soldados da borracha que eram seus esposos falecidos. E que cuidavam da casa enquanto o marido fazia todo esse trabalho da extração da borracha naquele período da Segunda Guerra Mundial. Ou contribuiu diretamente no seringal. Também eram seringueiras também, que é o caso de muitas delas. Que não foram reconhecidas também. Que foram seringueiras mesmo, Justamente. trabalharam junto com os maridos no corte na seringa, na extração da seringa. Ô Luziel, no que isso prejudica os soldados da borracha? O Alan, ao nosso ver, enquanto representante da categoria, né, faltou um pouco mais de diálogo com relação aos deputados federais do nosso estado e de toda a região norte com as bases. Né? Haja vista que eu já fiz contato, inclusive, com o Sindicato de Rondônia, e a insatisfação deles também é até maior do que a nossa, aqui no estado do Acre. Né? Então, o prejuízo caracterizado. Essa questão de ter desvinculado do salário mínimo, isso é um prejuízo irreparável para a categoria. Que não seja de curto prazo, imediato, mas a médio e longo prazo está caracterizado. Bem, eles vão receber a pensão vitalícia de R$ 1.500 vinculados ao benefício de prestação continuada da Previdência Social. Mas não acompanha o salário mínimo, o BPC? É aí que está a questão. O BPC, o benefício de prestação continuada, é o valor de um salário mínimo. Eles ganhando R$ 1.500, eles ultrapassam um salário mínimo. Mas não vai acompanhar o mesmo índice de reajuste? Não acompanha, Luziel? Não, a legislação contemporânea ela coloca que para os benefícios acima de um salário mínimo, não obedece os mesmos índices de correção. Né? Então, qual é a nossa proposta que nós temos? E aí nós gostaríamos de fazer uma conversa, um diálogo com os nossos 3 senadores, né, para a gente afinar esse discurso. Que já que o governo federal oferece essa proposta de R$ 25 mil, que a gente concorda, diga-se de passagem mais uma vez com essa indenização, né, e
essa desvinculação, que ela seja desvinculada do salário mínimo, mas que o fator indexador seja o mesmo utilizado no salário mínimo, porque isso aí é viável. Qual o indexador do salário mínimo hoje? Ó, desse ano foi em termos de 17 pontos percentuais, né? 17 pontos percentuais. Existem outros índices que podem ser colocados também, o INPC, o IPCA, etc. Mas vocês querem o fator de indexação do próprio salário mínimo. Ou qualquer um desses outros, Alan. Agora, o que não dá é para você jogar o que o governo federal fez na realidade. Ele deu um cala-boca para a categoria, né? Colocando em uma linguagem bem acessível, né, para que toda a categoria possa compreender. Mas eu conversei com os deputados federais, perguntei a eles a respeito disso, o próprio deputado Márcio Bittar e Flaviano Melo, que estiveram aqui na bancada do Gazeta Entrevista semana passada, e toquei nesse assunto, antes da aprovação da PEC do Arlindo Chinaglia. E eles disseram, Alan, nós temos que fazer o que é possível. Se nós aprovarmos a PEC da Vanessa Graziotin, que vincula ao salário mínimo e aumenta o valor da pensão para o que é pago aos pracinhas, o governo federal entra imediatamente com ação direta de inconstitucionalidade, porque não aceita essa vinculação com o salário mínimo. E aí, o que você me diz disso? Correto, Alan. Eles estão corretos com esse posicionamento. Inclusive, da deputada Perpétua também, o posicionamento é semelhante, que eu já falei com ela. Né? O que ocorre? O artigo 54 da DCT, ele coloca que os soldados da borracha receberiam o equivalente a 2 salários mínimos vigentes no país. Porém, o Supremo ele já tem, né, posicionamento contrário a essa vinculação ao salário mínimo, correto. Então a gente entende. Agora eu lhe pergunto, né, você que é uma pessoa esclarecida, não seria mais viável somente mudar essa questão da vinculação ao salário mínimo na PEC 556 do que aprovar essa nova PEC que foi feita da noite para o dia pelo governo federal? Não seria mais viável? Claro que seria. O governo diz que não tem como pagar, e aí... Mas aí aquela questão... Aí entra outras questões, mas o governo também não gasta mal em outras áreas. Justamente, e a corrupção no país também não pode ser discutida? Claro que pode ser discutida. A grande questão que nós queremos trazer para a reflexão da sociedade e da categoria é que essa vinculação ao BPC e essa desvinculação do salário mínimo, isso traz um prejuízo significativo para a categoria. Por quê? Eu vou lhe dizer. Soldados da borracha são pessoas, em média, hoje de 80, 90, 100 anos de idade. Então, a visão do governo federal e dos nossos parlamentares que aprovaram essa matéria, que aqui eu não posso deixar de responsabilizá-los, é que o soldado da borracha já está velho, já está perto de morrer, né? E aí é uma visão equivocada. A expectativa de vida, como é curta, na opinião, inclusive dos deputados que conversei aqui, como eles podem viver poucos anos a partir de agora, então é melhor já 25 mil na mão do que muito dinheiro voando. Mas aí é a visão que alguns têm. A grande questão, Alan, é essa, 25 mil reais, eles vão gastar rapidamente esse dinheiro. Até mesmo porque o que é 25 mil reais hoje, para quem está acamado, para quem está demenciado, para quem faz um tratamento, né, continuado, para quem tem uma doença crônica, então isso não é nada comparado ao que realmente eles têm o direito de receber por parte de reconhecimento do Estado brasileiro. Né? Então a grande questão é, se a PEC 556 fosse aprovada, do jeito que ela estava na redação dela, com essa alteração exclusiva de desvincular do salário mínimo, que isso poderia ter sido discutido, se houvesse consciência, se tivesse boa vontade do governo federal, né? Então o que aconteceria? Em 11 meses de pagamento da PEC, de 7 salários, que dá 4.700 e pouco, né? Então eles chegariam o quê? A 52 mil reais. Agora entra a grande questão, Luziel. Você ouviu, digamos assim, o corpo dos soldados da borracha, que o SIACRE representa, essa grande maioria dos soldados da borracha que vocês representam através do sindicato, vocês ouviram? E o que os velhinhos querem? Eles querem os 25 mil e o projeto aprovado, a PEC aprovado do jeito que está, ou eles querem continuar a luta e buscar essa equiparação aos pracinhas? Alan, você me fez uma pergunta muito interessante, aí eu quero me debruçar sobre essa sua pergunta. Por quê? Eles querem os 25 mil. Como nós nos posicionamos, né? Então nós estamos aqui nos posicionando, representando toda a categoria a nível de Estado. Os 25 mil é bem-vindo. A gente não é louco para dizer que não quer receber essa indenização, até mesmo porque muitos deles estão precisando disso em um caráter emergencial. Porém, Alan, o que a gente não pode aceitar é essa desvinculação que aconteceu, da maneira que ela ocorreu. Por quê? Imagine, a proposta do governo federal, a gente aceitando isso da forma que está... Ao longo dos anos eles vão ter perdas. É um achatamento. Eles vão ter perdas no valor da pensão, é isso que você quer dizer? E a proposta do governo federal é que os benefícios que sejam superiores a um salário mínimo, eles se achatem até estabilizarem um salário mínimo. Né? Então, quer dizer, o prejuízo para eles é irreparável. Né? E até mesmo, se a gente for levar em consideração, os seus beneficiários, quando eles virem a óbito, quando vier a falecer, então quer dizer, o filho dele vai receber um salário mínimo vigente na época do país? Né? Então a gente acha que é uma proposta imoral, indecente, né? E não condiz com aquilo que nós esperávamos na realidade. Luziel, sendo bastante
pragmático. Você acredita numa reviravolta no Senado ou já é para jogar a toalha? Ô, Alan, eu sou brasileiro, né? Eu costumo colocar isso, inclusive, nas minhas publicações no Facebook. E a característica do brasileiro é não desistir nunca. Né? Então, eu acredito muito. No Senado, eu acredito que é até mais viável para a gente discutir sobre essa questão, levando em consideração... Mas depois volta para a Câmara de novo. Volta para a Câmara, mas levando em consideração que na Câmara são 513 deputados, no Senado são 81 senadores. Né? Então, lá no Senado tem a questão da paridade. Cada estado tem seus 3 senadores representando o estado. Né? Então, a gente precisa, de maneira imprescindível, que o senador Petecão, que o senador Jorge Viana, que o senador Adibo Diniz tire tempo da sua agenda para sentar conosco, né? Porque nós precisamos afinar esse discurso. Lembrando, Alan, que ano que vem é ano de eleição. E quem está comemorando, achando que essa aprovação dessa PEC 346, ela trouxe, de fato... Trouxe uma vitória? Uma vitória da maneira que nós esperávamos, isso não aconteceu. Né? Isso tem que ficar bem claro. Né? Eu até liguei para a deputada Perpétua Almeida no ato da votação e falei, deputada, isso é um tiro no pé. Né? Ela falou, Luzé, eu não posso falar agora que eu estou na votação. Só que eles não lembraram de ouvir a base. A base não foi ouvida, e isso tem que ficar bem claro, porque aqui na redação da própria PEC que foi aprovada, eles colocam na justificativa, o próprio deputado Aline Quinalha, ele coloca que foram consultados os soldados da borracha, os parlamentares representantes da bancada do Norte e os seus representantes legais, que seriam os sindicatos. Em nenhum momento, nem o sindicato do Acre, nem o sindicato de Rondônia sentou com os representantes do governo ou com a bancada junto para discutir essa matéria. Foram convidados? Não fomos sequer convidados ou recebidos. Isso né? É importante. Então fica aqui o nosso alerta, né? A gente vai estar desenvolvendo diversas ações no Estado, até que essa matéria seja votada no Senado. E aí, Alan, uma coisa que eu quero chamar a atenção para você ver, né, o tanto que a manobra acontece quando o governo federal quer que ela ocorra. Para você ter uma ideia, telespectador, a PEC 556, ela tramitou naquela casa durante 11 anos. Ela estava com o relatório final aprovado há 3 anos e 9 meses. Né? Essa PEC do governo federal, que essa PEC é do governo federal, não é a 556, ela foi apresentada dia 1º de novembro e foi aprovada dia 5. Né? Então, quer dizer, quando o governo federal quer, a matéria que é interessante para ele aprova da noite para o dia. Né? Agora, aquilo que é interessante para a sociedade e para a categoria, que é de fato quem nós representamos, isso não é aprovado da maneira como deveria ser. Gente, esse é um tema muito importante que mexe com milhares de pessoas no Acre, no Amazonas, 7 mil em pessoas. Rondônia. E só no Acre, né? Só no Acre. No Brasil todo são mais de 12 mil. São mais de 12 mil benefícios. Então, são famílias e que se você, com certeza que está nos assistindo, tem algum parente ou seu avô, a sua avó, que é soldado da borracha. E, enfim, é um tema que mexe com o Estado todo. Luziel, obrigado pelos teus esclarecimentos. Obrigado por ter vindo aqui bater um papo com a gente, falar da opinião do sindicato que não concorda com a aprovação da PEC 346. E levantamos o debate mais uma vez aqui no Gazeta Entrevista. Obrigado, Luziel. Alan, mais uma vez eu gostaria de agradecer pelo espaço e gostaria de dizer aqui que nós estamos buscando problematizar essa discussão. Né? Nós queremos chamar a atenção mais uma vez dos nossos 3 senadores, que nós precisamos sentar com os senadores, para que eles não cometam os mesmos erros que os deputados federais cometeram, que ao nosso ver o tiro saiu pela culatra. Tá aí, minha gente, o Luziel Carvalho, assistente social do SIAC, que representa os soldados da borracha. Deixa eu só dar uma última dica aqui. No bloco anterior, eu conversei aqui com o desembargador Adair Longini e eu esqueci de falar do primeiro Congresso Internacional da Amazônia Ocidental de Cooperação Judiciária Brasil-Peru, que começa amanhã, quinta-feira, e vai até sexta, de 7 a 8 de novembro, lá no Palácio da Justiça, ali no centro. É uma cooperação judiciária entre os magistrados, os advogados, os operadores do direito dos 2 países, uma troca de ideias. Então, todo mundo que opera no direito está convidado para esse primeiro Congresso Internacional Brasil-Peru de Cooperação Judiciária, não paga nada, é lá no Palácio da Justiça. Inclusive, os estudantes de Direito estão convidados. O pedido aqui, querido, da desembargadora Regina, desembargador Adair Longini. Daqui a pouco a gente volta para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.